Oi gente, eu sou a Gabi e eu quero trazer aqui com esse vídeo um novo conteúdo, uma nova série de vídeos aqui pro meu canal, que é respondendo perguntas que eu recebo em diversas mídias sociais, tanto aqui no YouTube, mas principalmente no Instagram. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui assim, ó. Pra você, como me conhece lá, meu Instagram acaba tendo muito mais alcance que meus vídeos aqui no YouTube. E eu acabo respondendo muito mais lá as perguntas e questionamentos. Então eu queria trazer esse tipo de conteúdo pra cá. Só que eu tenho uma dificuldade um pouco no formato do vídeo, então se você tiver alguma sugestão pra mim, como eu posso melhorar, como eu posso fazer, comenta aqui se você achou que ficou bom ou qualquer coisa, comenta também, eu vou adorar saber. E vamos agora pro vídeo. Você sabe o que é preciso para ter uma renda vitalícia ou como viver de renda? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que você precisa saber para ter assim o cálculo, entender como é viver de renda, quais são os valores, onde é aplicado e as rentabilidades. Então seja bem-vindo. Esse aqui é um Café com a Gabi, onde eu respondo as perguntas que eu recebo pelo Instagram, YouTube, assim, de qualquer uma das mídias que as pessoas forem me mandando. Eu trago nesses vídeos, assim, pra conseguir responder melhor do que ficar respondendo em stories ou qualquer coisa. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, comenta em algum lugar das minhas mídias sociais. Pode me mandar e-mail também, que eu vou tentar trazer e responder tudo o que for possível, tá? Então, pra gente começar, eu fui questionada pra falar sobre renda vitalícia. E essa pessoa, ela até deu um exemplo de, por exemplo, você tem 4 milhões de reais e consegue ter uma renda vitalícia de 10 mil por mês sem perder poder de compra. E muita gente tem dúvida e pode se questionar sobre isso, então eu quero falar sobre isso aqui. A gente tem que pensar o seguinte: antes de qualquer coisa, independente de onde você tenha investido dinheiro ou quanto dinheiro você tem, a gente não pode perder o poder de compra desse dinheiro. Então, a gente sempre tem que desconsiderar a inflação. Você tem, daqui a pouco, 1 milhão investido em algum investimento. Se você sempre pegar a rentabilidade desse 1 milhão e gastar para pagar seu dia a dia, suas contas, ao longo do tempo, esse 1 milhão vai perder valor porque a gente não vai estar reinvestindo a inflação. Então, a inflação vai subindo no decorrer do tempo e esse 1 milhão de hoje não vai valer a mesma coisa que 1 milhão daqui a 10 anos. Igual quem se torna milionário hoje não é a mesma pessoa que se tornou milionária 10 anos atrás, o que é muito mais difícil, porque requeria muito mais. Então, de 10 anos para trás, deve ter dobrado a inflação. Então, assim, o dinheiro deve ter perdido quase metade do seu poder de compra. Então, sempre que você tiver um dinheiro investido e quer manter o seu poder de compra ao longo dos anos, você tem que reinvestir pelo menos a inflação. Agora, pensando em renda fixa. Se você tiver num Tesouro Selic, por exemplo, a gente tem aí 6,5% a nossa taxa Selic hoje. Você tirar 15% de imposto de renda, vai para uns... grosso modo, tá? Não tô fazendo os cálculos certinho. Vai para uns 5,8%, por exemplo, tá? De rentabilidade ao ano. Nossa, a inflação vai fechar o ano em uns 4%, por exemplo. Você vai ter uma rentabilidade de 1,8% real. Então, você poderia viver só com esse 1,8% do seu rendimento desse seu 1 milhão, que 10% seria 100 mil, vai dar 10 mil reais para um ano, mais ou menos, tá? Então, não daria para ter uma rentabilidade muito boa. Então, assim, renda fixa, pra te dar uma renda vitalícia, não é uma coisa boa. Você dificilmente vai conseguir viver de renda só tendo dinheiro em renda fixa. Se você tiver dinheiro, por exemplo, num tesouro IPCA, que normalmente aí te garante uns 5% mais inflação, você vai poder ter esse 5% de rentabilidade para viver da renda fixa. Já dá um pouquinho mais, mas dependendo do valor que você tiver investido, não vai ser tão fácil. Algo que eu aconselho muito para conseguir uma renda vitalícia, viver de renda, é fundos imobiliários e dividendos de ações.
Eu vou te explicar por que eles são muito melhores para medir a inflação e reajustar o seu poder de compra. Porque, assim, fundos imobiliários, você vai ter uma rentabilidade... Não é uma rentabilidade. Todo mês você vai pingar na sua conta da corretora o retorno de aluguéis e coisas desses fundos, porque eles são imóveis e tudo mais. Quem não viu, tem um vídeo no YouTube falando sobre fundos imobiliários, dá uma olhada. Então, você tem lá, daqui a pouco, 200 mil num fundo imobiliário, ele vai te dar mensalmente um percentualzinho lá de pagamento desses fundos, desses aluguéis desses fundos. E nos fundos imobiliários mesmo, os valores dos imóveis vão ser reajustados aí não pelo IPCA, mas pelo eu não sei se é IGPM, eu não lembro agora qual, não é, o indicador de reajuste imobiliário, mas ele tem um reajuste, então ele intrinsecamente o valor dos imóveis vão estar se ajustando ao longo do tempo. A gente sabe que para comprar um apartamento hoje, o valor dele daqui ao longo dos anos, de outro apartamento próximo daqui a 10 anos, vai ser mais ou menos proporcional. Então você tem que pensar nisso, ele vai ter um ajuste e todo mês ele vai te pagando ali varia de 8 a 10% ao ano, daí isso, né? Do que ele te paga de aluguel. Ok, dividendos de ações é uma coisa que eu adoro. Vamos pegar um exemplo aí de um setor, de uma empresa que é muito boa e ninguém pode duvidar que é boa e tudo mais, o Itaú. O Itaú tem pago nos últimos anos entre 8 a 10% do preço da ação em dividendos. Então, se você tem 1 milhão, por exemplo, investido em ações do Itaú, no ano você rentabilizaria uns 100 mil, ganharia de dividendos. É bom, né? E você vai pensar, tá, mas como é que eu me protejo da inflação? Ações são empresas, né, gente? Então, no momento que você tá comprando uma ação, você vai ter a valorização, você vai poder render a valorização que aquela ação vai tendo ao longo do tempo, e você vai também ter a rentabilidade dos dividendos. Os dividendos são o lucro que a empresa distribui. Não necessariamente ela vai distribuir, tá? Não nas mesmas proporções. Isso é outro assunto. Mas no momento que você tá com uma empresa que é boa distribuidora de dividendos, é uma empresa bem estruturada, eu acredito que ninguém acha que o Itaú vai quebrar. As ações deles vão oscilar, mas no longo prazo elas tendem a crescer, a se valorizar. E ele vai pagando esse valor de dividendos, e se a inflação aumentar, você tem que pensar o seguinte: a inflação aumenta, a taxa Selic vai tender a aumentar, nisso, com a taxa Selic maior, o Itaú, como uma empresa do setor bancário, financeiro, o core business dele é ganhar um spread bancário. Então, quanto maior a taxa Selic for, mais ele vai conseguir emprestar por taxas altas e mais ele vai ganhar com isso. A mesma coisa se você pensar num Pão de Açúcar, Ambev. Se tem inflação, os bens daqui a pouco no mercado estão aumentando de valor também. Então, a bebida tá mais cara, a comida tá mais cara, logo a receita dessas empresas vai ser maior. Essas empresas vão gerar mais caixa. Claro que não necessariamente elas vão gerar mais lucro, mas é uma forma que os dividendos também vão estar sendo protegidos contra a inflação. Então você consegue viver com esses dividendos que eles vão estar sendo reajustados, mesmo você não precisando reinvestir eles. Então, assim, dividendos é uma coisa muito boa para você viver de renda. Claro que eu não aconselharia todo mundo a botar todo o seu dinheiro num fundo imobiliário ou numa ação específica. Aí entra muita questão da diversificação da carteira de investimentos de uma pessoa, de um indivíduo. Mas a ideia é que não é explicar sobre carteira de investimentos, nem sobre ações, é sobre a renda vitalícia, como viver de renda. Então ninguém vai viver de renda meramente por renda fixa, só se tiver muito dinheiro para ter uma rentabilidadezinha ínfima, tá? Então, se alguém realmente vai viver de renda, vai ter esses tipos de investimento. Só falando de investimento, tá? Não tô falando que a pessoa tem algum outro negócio, algum outro tipo de renda passiva. É só aqui dentro do mercado financeiro. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida maior, responde aqui. Se eu passei alguma informação e não falei, comenta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Um grande beijo e até a próxima!